terceira audiência de instrução do caso Lael acontece em Aracaju. Nesta etapa do processo, foram ouvidas 4 testemunhas de acusação, incluindo a delegada Juliana Alcoforado, que esteve à frente do inquérito policial. Douglas Magalhães, na cena. Os 6 acusados, 4 homens e 2 mulheres, estão presentes na sala de audiência que se concentra nos depoimentos das testemunhas de acusação. Durante a investigação, uma 7ª pessoa chegou a ser apontada como principal suspeita de envolvimento no crime, a médica Daniele Barreto. Ela havia sido presa por determinação judicial, mas foi encontrada morta dentro da penitenciária feminina, onde estava custodiada. Assim, o processo segue apenas com os demais réus. Na pauta desta audiência aqui na 5ª Vara Criminal, 4 testemunhas para serem ouvidas. Mas, de acordo com informações dos advogados dos réus, dificilmente as 4 testemunhas serão ouvidas no dia de hoje. Até porque a principal delas é a delegada Juliana Alcoforado, que apurou o caso. Ela será o alvo dos advogados. Várias perguntas serão formuladas. Talvez o tempo não permita que as outras sejam ouvidas. Os advogados de defesa focam sua estratégia em questionar a delegada, buscando pontos de investigação que possam favorecer os acusados. Essas 4 testemunhas, elas vão demonstrar, obviamente, todos os fatos que foram investigados, os fatos que foram apurados, pela autoridade policial, tanto quanto a responsabilidade, a autoria do crime, que é importante ele demonstrar, apesar da gente já falar publicamente inúmeras vezes, que está tudo muito claro dentro do inquérito. É importante, em contraditório aqui, que as testemunhas de acusação, elas exponham então aqui os fatos que elas já apresentaram no curso do inquérito. Além de demonstrar também a autoria, será importante para demonstrar a motivação, que eu digo a motivação financeira, a todo momento, que se pretendia aqui então não partilhar um recurso comum. Então essas testemunhas vão demonstrar isso, são testemunhas arroladas pela acusação, hoje é a conclusão dessas testemunhas. Vamos extrair dela todo o conteúdo da investigação, os meios de provas que foram utilizados para se chegar à conclusão do inquérito e os consequentes indiciamentos. Então assim, iremos pontuar algumas divergências que encontramos dentro do inquérito, mas assim, buscando trazer, elucidar alguns pontos que ainda ficaram obscuros. Agora vamos ao vivo com o repórter Lucas Moura, que vai trazer para a gente outros elementos desta audiência. Lucas, boa noite para você. Mariana, muito boa noite a você mais uma vez e a todos que nos acompanham neste momento no Cidade Alerta Sergipe. Mariana, nós estivemos no dia de hoje diante de mais uma oportunidade na qual acusação e defesa puderam realizar algo que é muito importante para que aconteça a instrução processual, que é a audiência de instrução assim chamada. E depois da audiência de instrução, é bom que se diga, para todos que estão nos acompanhando, que o juiz decidirá se irá ou não pronunciar os réus. O que é essa decisão de pronúncia? É decidir se os réus vão ou não a júri popular. Essa decisão ainda será tomada, então não está certo que os réus irão ao júri, nem que todos irão, alguns podem não ir, por exemplo. Então é uma fase muito importante. E é uma fase que está sendo dividida em várias etapas, em datas diferentes. Hoje, nós tínhamos uma grande expectativa para o que seria dito pela delegada Juliana Alcoforado. Por que essa grande expectativa? Porque a delegada Juliana Alcoforado, ela chefiou as investigações, ela presidiu o inquérito policial e, mais do que isso, durante a condução das investigações da atuação policial, nós tivemos uma série de denúncias e reclamações por parte dos advogados que defendem, que representam o interesse dos réus neste caso. Algumas reclamações já ainda na época que eles nem eram réus, eram apenas investigados, suspeitos. E essas reclamações todas, naturalmente, seriam evidenciadas nesse depoimento da delegada Juliana Alcoforado no confronto que seria feito, principalmente com os advogados de defesa dos réus. Mas o que se tem, Mariana, e eu posso trazer essa informação para todos vocês que estão nos acompanhando, é de que foi bastante tranquilo. Bastante tranquilo no sentido de que, apesar de ter sido
um momento de um testemunho longo, né? Nós tivemos uma oitiva longa, que se alongou durante boa parte da manhã e início da tarde. Apesar de ter sido longa, foi também uma oitiva na qual não houve grandes confrontos. Os advogados de defesa, cada um deles teve a oportunidade de fazer as perguntas, perguntou, obviamente, dentro do contexto do que cabia a situação do seu cliente, e a delegada, de forma muito pacífica e muito tranquila, respondeu às perguntas. Óbvio, estou falando e frisando os advogados de defesa, mas lembro que ela também respondeu perguntas do Ministério Público e também da assistência de acusação. Então, o fato é que a oitiva dela terminou. E o que se imaginava é que nós tivéssemos um dia hoje um pouco mais longo. Todo mundo imaginava que depois que fosse encerrado o depoimento da delegada Juliana Alcoforado, nós teríamos ainda outras pessoas a serem ouvidas. 4 pessoas, pelo menos, estavam listadas. Mas, Mariana, sexta-feira, que data é hoje? Deixa eu até olhar aqui. Sexta-feira, 7 de novembro de 2025. 2 horas, 2h30 da tarde, 3 horas, para que trabalhar mais do que isso, né? Estou fazendo a brincadeira aqui, mas não é que o dia não tenha sido longo. Mas a decisão de todos que estavam no plenário foi: ouvimos a delegada, foi longo demais, já estamos depois das 2h30 da tarde, já estamos por volta aqui das 2, 3 horas da tarde, vamos encerrar. Então a audiência, que seria naturalmente, que tinha uma expectativa que durasse até o período da noite, ela foi encerrada ainda pela tarde. Por volta de 2h30, mais ou menos, ela foi encerrada. E aí o público de casa deve estar se perguntando, e foi a primeira pergunta que eu fiz: mas todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas? Nada disso. Nem todas as testemunhas de acusação foram ouvidas, restam ainda testemunhas arroladas pela acusação que deverão ser ouvidas na instrução processual. Estas testemunhas serão ouvidas apenas no dia 20 de fevereiro. É isso mesmo que todos vocês que estão nos acompanhando estão ouvindo agora, é isso que você está ouvindo. Então daqui a mais ou menos 3 meses e um pouquinho mais, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses e 10 dias aproximadamente, 3 meses e um pouquinho mais de 10 dias. Só depois desse período é que nós teremos, portanto, as últimas testemunhas de acusação ouvidas. Além do dia de fevereiro, dia 20 de fevereiro, que é a data esse próximo momento de instrução processual, 20 de fevereiro, também está marcada a data do dia 13 de março. Eu peguei até aqui a cola para não errar. Então, 20 de fevereiro, depois 13 de março, para 20 de fevereiro, nós temos aí um caminho de 3 meses e um pouquinho mais. Então, nesse dia 20 de fevereiro, depois do recesso judicial, do período de paralisação das atividades advocatícias, nós teremos, portanto, novas testemunhas de acusação ouvidas, para só depois a gente ter, claro, teremos então os depoimentos das testemunhas de defesa. Ainda há muita água para passar por debaixo dessa ponte até que nós tenhamos, de fato, todos ouvidos nesse processo que se alonga e se alonga bastante, viu, Mariana? Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações.